Opa, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece, eu sou Eloy Michelin, da Análise Técnica na Veia. E eu estou aqui na minha casa, no meu ambiente de conforto, para bater um papo com vocês. E a ideia aqui desse papo é a gente falar sobre os agentes de mercado, os players de mercado, na realidade. Tá? E basicamente, né, a gente tem 4 players de mercado, 4 tipos, 4 categorias, né, de agentes ou de pessoas que eventualmente investem ou operam no mercado. Você tem, para começar, né? Começar pelo que todo mundo conhece, pessoa física, certo? Então, eu, você, teu pai, financeiras, né? Ou seja, os bancos, as corretoras, né? Os agentes financeiros, os fundos de investimento, os fundos de pensão, por exemplo, são agentes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, perdão, financeiras, e a gente tem as pessoas jurídicas não financeiras, que são basicamente as empresas, certo? Então, poxa vida, você tem uma empresa, você tem necessidade de fazer caixa, de rentabilizar aquele caixa, de preservar aquele caixa, certo? Você tem esse tipo de operação que você faz, por exemplo. A gente vai destrinchar isso ao longo desses vídeos, certo? E a gente tem, além de todos esses 3 iniciais que nós falamos, os nossos governantes, né? Ou seja, o governo também é um agente importante no mercado financeiro, seja o governo central, né? O Banco Central aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tá? Então, esses são os agentes de mercado, fechado? Agora a gente vai dar uma destrinchada e vamos falar sobre cada papel de cada um desses agentes, certo? E eu vou falar isso com bastante detalhe. Vamos lá? Bom, então eu vou começar a falar sobre as pessoas físicas, tá? Então, vamos lá. Pessoa física. Por que a gente, como pessoa física, né, no CPF, acaba buscando investir o seu dinheiro no mercado de ações ou no mercado de renda fixa, etc. Certo? Você está querendo, normalmente, rentabilizar o seu capital. Agora, você pode rentabilizar ou buscar rentabilizar o seu capital de acordo com os riscos que você, como o seu perfil, tem. Você pode ser um cara mais conservador, tomar menos riscos e ir para um investimento, por exemplo, em renda fixa, certo? Agora, se você for um cara um pouco mais arrojado, né, ou muito mais arrojado, você vai normalmente para a Bolsa de Valores. Você pode comprar empresas, né, comprar ou vender empresas, moedas, commodities, etc. Você pode fazer isso através da Bolsa de Valores e entrar no mercado também. Agora você pode fazer por alguns motivos, certo? Quando a gente está falando em investimento, muita gente acaba confundindo. Acho que tem 2 coisas que são importantes falar. Primeiro tem pessoas que gostam de investir. O que é um investimento? Você faz uma aposta, certo? Num determinado ativo, tá? E aí pode ser, inclusive, num ativo que não está listado em bolsa. Você pode comprar uma franquia, você pode montar um negócio. Você juntou uma grana, pegou e colocou o seu dinheiro ali para rodar. Tá? Isso, por incrível que pareça, também participa do mercado financeiro, certo? Então você pode fazer isso. Agora você pode também ser um cara que quer rentabilizar o seu patrimônio especulando no mercado. Você simplesmente vai buscar oportunidades onde o ativo está depreciado, você vai buscar comprar, né, e vai vender quando você entender que ele já está mais apreciado, já está com preço acima do valor de mercado. Agora, você pode fazer isso também em N universos de tempo, certo? Você pode fazer a operação desde, poxa, você compra hoje uma empresa ou compra hoje uma ação na bolsa pensando que ela vai valorizar e só está pensando em zerar essa operação ou realizar o lucro dela só daqui a 5, 10, 15 anos. Então, esse é um tipo de cabeça, esse é um tipo de investidor. Mas, assim, quando você fala que qualquer pessoa... Essa é a voz da consciência. A sua consciência que fala alto. A minha consciência que fala bastante alto. Quando você fala que qualquer pessoa pode aplicar, qualquer pessoa que tem um CPF, então assim, certo. Não tem idade limite. Então, vamos lá. Teoricamente, você não tem idade limite para fazer isso, né? Então, por exemplo, você tem gente que o cara nasceu, o pai já vai lá e abre uma poupança para ele. É um tipo de investimento, ele já pode fazer. Agora, ele não pode tomar risco agressivo. Uma pessoa que tem menos de 16 anos, por exemplo, ou menos de 18 anos, né? Não sei se a legislação mudou, eu sei que estava para mudar, mas não sei se mudou. Mas eu sei que a partir de 18 anos, você já pode investir em renda variável. Você pode comprar uma ação, por exemplo, tá? Que não tem problema nenhum. Você pode entrar no mercado através disso. Agora, antes disso, geralmente o pessoal usa mais
Renda Então, fixa mesmo. Então você vai com uma poupança mesmo, um fundo de renda fixa, etc, etc. eu não preciso ter uma formação para isso. Não, você não precisa ter formação para entrar no mercado financeiro e Não. para investir, em hipótese alguma. Você só Não. tem que entender o porquê dessas ações. Porque você usou a palavra aposta. Sim, É uma aposta. em tese é uma aposta. Por Certo. incrível que pareça, não está errado falar que é uma aposta. Tem um certo preconceito quando a gente está falando em aposta, né, no mercado financeiro. Porque na realidade é o seguinte, o que você quer quando você compra uma ação? Ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro. Então, se você compra uma ação, você quer ganhar dinheiro, você quer que o quê? Que outras pessoas ou outros agentes se interessem também por aquele ativo, para aquele preço subir e você poder capturar um lucro lá na frente, certo? E, como eu estava falando, lá na frente pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, como pode ser daqui a 15 minutos. Mas então, a troco do que a pessoa que tem o seu dinheirinho lá guardado e quer rentabilizar, ela prefere aprender do que ela colocar num fundo e enviar para uma pessoa especializada aplicar o dinheiro dela para ela, que é mais certo, teoricamente, do que todo o processo que você tem que fazer aí. Bela pergunta, muito legal isso que você está falando, que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, para começar, quando uma pessoa física decide dar o dinheiro dela para alguém operar ou para rentabilizar o capital dela, esse cara tem que ser um profissional habilitado. Então esse cara tem que ser um fundo regulado. Você tem uma instituição chamada CVM que regula, né? Tanto a CVM quanto a Anbima regulam essa questão, né? Tem esse papel regulatório. Então esse cara tem que ser habilitado para poder fazer. Então já fica um disclaimer aí, nunca em hipótese alguma dê o seu dinheiro na mão de alguém, né, de um amigo ou qualquer outra coisa que seja, para o cara operar e rentabilizar o capital dele. Esse cara pode eventualmente não ser habilitado e ele não vai ser responsabilizado se ele eventualmente fizer alguma coisa muito errada. Tá? Outro ponto tudo tem uma questão envolvendo o nível de risco e o perfil de risco e até mesmo a vontade da pessoa, certo? Eu já escutei muita gente falar, né, que, poxa, o fundo do fulano está caindo 30% no ano, pô, o cara é ruim. Não necessariamente, às vezes o fundo do cara tem uma volatilidade de 30%, 40%, 70%, né, e o cara tem um perfil de tipo de investimento. A pergunta é, a pessoa que está investindo no fundo do cara tem esse mesmo estômago, teve esse entendimento, leu a lâmina do fundo para poder entender o que ele está fazendo, se o perfil daquele fundo é adequado ao seu perfil de investimento, isso também é muito importante dizer. Agora, a pergunta era, por que você, em vez de dar o dinheiro na mão do profissional, vai tentar você fazer? Tem algum problema nisso? Não, em absoluto não tem. Agora, a primeira coisa que tem que acontecer é você gostar, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você estudar e saber o que você está fazendo. Entender os riscos que você está incorrendo, para começar, e ver as possibilidades que você tem de mercado para poder se beneficiar disso. Então, eu acho assim, não é o porquê que o cara vai fazer. O cara vai fazer porque ele quer, porque ele gosta. Essa é a grande verdade. Né? Você não vai fazer nada que você não goste, que você não tenha afinco ou aptidão a fazer, né? Ou minimamente, como é que eu posso dizer? Poxa, tem uma certa paixão para isso, certo? Então muita gente tem essa veia da paixão e quer fazer e acha que pode fazer melhor. Lindo, maravilhoso, que faça, não tem problema nenhum, tá? Tem gente que estuda e consegue ter um bom sucesso nisso. Agora tem gente que simplesmente fica esperando a diquinha do terceiro, né? A diquinha do influencer digital, a diquinha do vizinho, a diquinha do fulano, do ciclano, achando que esse cara vai ajudar o cara a ficar milionário. Não vai, tá? Muito pelo contrário. Geralmente dá problema. Geralmente esse cara vai ter muita dificuldade. Você tem muito caso de insucesso, né? E pouquíssimos casos de sucesso nesse cara. Então, a minha, acho que dica é uma palavra ruim de falar, mas a minha orientação é estuda, procure entender o que você está fazendo, por que você está investindo, por que você quer investir. E aí vou voltar nesse tema, né? Lembra que a gente falou? O cara pode começar a investir pensando em uma operação que ele vai realizar lucro daqui a 5 anos, 10 anos, 30 anos, ou pode pensar numa operação que ele vai zerar daqui a
2 semanas, 1 mês, 2 meses, ou até mesmo 15 dias. 15 dias não, 15 minutos, tá? São perfis de operação que você tem, certo? Então, isso é bacana falar. Quando a gente está falando, você pode comprar e vender um ativo no mesmo dia, que é o famoso day trade, que muita gente faz. Tem até uma informação bacana a falar, não sei se vocês sabem, mas mais ou menos 70% das operações que você faz na bolsa hoje em dia são operações que você abre e fecha no mesmo dia, são operações de day trade. Por incrível que pareça, é uma grande verdade. Isso em todo o mercado, tá bom? Agora, entenda que você tem esses perfis. A pessoa física tem esse perfil. Então o cara tem diversos motivos. E esses motivos acontecem baseado na sua necessidade e na sua vontade. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem um pouco mais de idade, o cara tem lá seus 60 anos, esse cara não tem necessidade de tomar risco como uma pessoa que tem 20 anos. Por quê? O cara que tem 60 anos, ele vai para a bolsa, por exemplo, se esse cara tomar uma trauletada, né, e por algum motivo ele vai lá e coloca 100% do capital dele na bolsa e dá um crash, esse cara perde 50%, 60%, 70% do patrimônio, às vezes, de um dia para o outro. Tá? E isso não é recomendado você fazer. Mas ele tem tempo para voltar e buscar. O cara mais velho não tem tanto tempo assim. O cara mais novo, se ele quebrar, cara, dá para recomeçar. As pessoas mais velhas já também não têm essa condição. Um cara mais novo, solteiro, por exemplo, que mora com os pais, ele tem uma condição. É muito mais fácil ele fazer e recomeçar. Um cara que já tem família constituída, né, tem filho, tem obrigações a responder, já um pouco mais difícil. Então você consegue perceber que quando você vai investir, você tem que pensar nisso e entender, poxa, eu consigo tomar risco e vale a pena para mim fazer isso agora? Vale a pena fazer desse jeito? Né? O cara que tem 20 anos talvez pense de uma forma, o cara que tem 60 anos vai pensar de uma forma diferente, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre a segunda categoria, tá? A categoria das pessoas jurídicas. Pessoa jurídica a gente pode dividir entre pessoa jurídica financeira e pessoa jurídica não financeira. Vamos começar pelas financeiras, que acho que é um pouco mais fácil de falar. Quem é a pessoa jurídica financeira? É um banco, é um fundo de investimento, é uma corretora, é uma asset, certo? É um fundo de pensão. Esses são pessoas jurídicas financeiras, que são habilitadas e participam do mercado com o objetivo de ganhar dinheiro no mercado financeiro e somente nele. Certo? Esses caras podem operar qualquer coisa. Né? Então, um banco tem uma tesouraria, no passado era mais forte isso, hoje em dia um pouco menos, mas por exemplo, um banco tem o dinheiro proprietário do banco. Né? O banco tem um book ali que ele opera a grana dos acionistas, a grana do banco em si, e para especular no mercado, para fazer algum tipo de tese, algum investimento, né, de um determinado jeito. Certo? Agora, o banco também é um ator importante que ele pode dar preço no mercado, né, dar spread, como a gente fala, né, através de fazendo market making, por exemplo. Né, ele dá lá, poxa, você vai lá, um hedger, por exemplo, né, uma empresa que é exportadora, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O cara precisa fechar um câmbio, ele vai ligar para quem? Vai ligar para o banco para cotar o preço para poder fazer. Então o banco vai dar o preço e vai fazer esse tipo de operação para ele. Ele só consegue... A pessoa jurídica não financeira só consegue fazer esse tipo de operação através, né, de um banco, de uma corretora. Ele precisa desse cara. Então é um papel muito importante. Tá? E é aquela velha história, como a gente falou. Né? Você tem bancos, você tem corretores, você tem fundos de investimento. Dentro dos fundos de investimento, você tem N perfis de fundos de investimento. Você tem o cara que tem fundo de trading, o cara que tem um fundo long bias, um cara que tem um fundo total return, o cara que tem um fundo long only. Você tem diversas classificações e diversos motivos para que o cara está operando naquele mercado. Né? Então, por exemplo, um fundo de ação, por exemplo, né? Se o cara é um fundo de ação mais convencional, esse cara, por exemplo, tem que estar comprado em 67% do patrimônio do fundo, ele tem que estar comprado em ação sempre. Certo? Então, ele está sempre ali posicionado no capital do fundo. Certo? Ele tem um mandato para aquilo, ele tem um limite para fazer e uma regulação, uma forma, uma estratégia para fazer. Né? Um fundo cambial, por exemplo, ele vai especular em determinada moeda
com esse motivo, vai especular nesse ativo, vai se buscar rentabilizar o capital do cotista dele nessa classe de ativo, por exemplo. Um fundo multimercado já vai poder operar qualquer coisa, ele pode operar, dependendo do mandato dele, pode operar juros, pode operar moeda, pode operar commodity, pode operar ação, pode operar crédito privado, pode operar tudo, né? Como assim, até uma tesouraria de banco também pode fazer isso. Você percebe que o objetivo da pessoa física, da pessoa jurídica, perdão, né, desses agentes do mercado, que é o banco, que é o fundo de investimento, que é o fundo de pensão, por exemplo, eles têm o objetivo de rentabilizar o capital e o patrimônio dos seus cotistas, dos seus acionistas. Esse é o objetivo desse cara. E eles conseguem mudar o preço no mercado, como você falou, porque eles têm muito volume. Exatamente. O cara, como a gente fala, né? Esse cara tem lote para fazer. Imagina você, pensa comigo, você tem uma ação determinada, uma ação XPTO, que ela negocia em média 20 milhões de reais por dia na bolsa. E aí vem um fundo de pensão, por exemplo, e acha que aquela tese daquela ação é legal, é bacana e decidiu investir naquele ativo. Só que ele tem 200 milhões para colocar na ação. Você concorda que se ele for comprar 200 milhões de um dia só, ele desloca o preço da ação, sei lá, 30%, 40% se bobear? Né? Porque o papel tem pouca liquidez. Dependendo da liquidez que ele tem, ele vai ter que comprar mais devagar, ele vai ter um tempo para fazer aquilo. Né? Então, esse cara desloca preço. O tamanho do lote dele desloca preço, certo? Diferente da pessoa física. O cara vai lá, compra, entrou, acabou. E o cara que é maior, né, um fundo de investimento muito grande, aí eu estou falando de cara de bilhão, né, de 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, né? Esse cara quando vai comprar, às vezes demora, dependendo do que está fazendo, demora 2, 3 meses para montar uma posição em determinada classe de ativo, em determinado ativo. Né? Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, mas pode demorar também 2, 3 meses. Tá? Isso é muito comum, tá? Isso acontecer. E por que o cara vai fazer isso? Porque ele geralmente está operando uma tese macrofundamentada. Tá? O que é uma tese macrofundamentada? Esse cara está operando um motivo. Ele está enxergando um determinado mercado, né, numa ação, por exemplo, que ele acredita que aquela ação está depreciada, né, por algum motivo, e ele começa a montar uma posição porque ele acredita que a empresa ela é bem administrada, que a empresa tem um retorno de investimento bacana, que a empresa paga um dividendo legal, que a empresa tem uma governança bacana, tem uma série de coisas que fala para ele, falou, cara, isso aqui para mim faz sentido eu dar o meu dinheiro aqui para poder rentabilizar o patrimônio do meu cotista. Eu acho que a ação está subvalorizada, eu vou comprar, posso receber dividendo, por exemplo, e eventualmente eu acho que o preço do ativo também pode apreciar, se eu tiver certo? Então, ele toma a decisão fora da tela, ele não vai tomar decisão ali no tique a tique, né? Ou seja, ele não está preocupado muito em comprar, por exemplo, vai comprar Petrobras. O Petrobras hoje está valendo R$40, por exemplo. Né? Então, cara, eu quero comprar 40 e 20. Ele não está preocupado em comprar 40. Ele vai comprar a 40 e 20, a 21, a 22, a 41, 42, 43, 45. Ele vai comprar porque ele acha que vai subir, porque acha que vale. Então, o motivo para ele comprar é outro. Entendeu? Ele não está preocupado aí no tique-a-tique. Como é diferente, por exemplo, da pessoa física. A pessoa física, muitas vezes, o tique-a-tique para ele faz diferença. Certo? Para esse cara, não faz. Por uma tesouraria de banco, também não faz, né? Tá, a diferença do físico para esse pessoa jurídica financeira é só o tamanho da fortuna. Não, é muito mais coisa. Porque, por exemplo, não hoje é só. Talvez o tamanho seja o mais impactante, né? O mais que as pessoas conseguem mais ver. Porque eu vou te dar um exemplo do que eu vi hoje que me ocorreu agora. Então, por exemplo, eu estava lendo hoje que, não sei também a veracidade disso, tá? Mas eu li que o Bill Gates vai doar 103 bilhões da fortuna dele para X pessoas. Tá. Aí um Felizardo recebeu 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Aí ele falou, vou render, eu pessoa física aqui, ganhei esse faz-me rir aí do cara, vou pôr na bolsa lá. Vou eu apostar lá na bolsa, tá. vou brincar na bolsa igual eu jogo no jogo do tigrinho lá, do aviãozinho. Aí
vou lá e coloco, então, eu com esse montante, pego meus 500 milhões de dólares aí, vou pegar, metade eu vou deixar lá, metade eu vou brincar. Aí eu coloco na bolsa, eu como pessoa física, eu posso fazer isso ou já nesse montante eu já viro uma pessoa jurídica? Pode fazer. Porque eu sou uma Mary, vamos supor que ele deu lá para cuidadora do cachorro dele, e ela não entende nada disso. Bem, mas aí você está falando uma hipótese extremamente remota e super difícil de acontecer. Aí é legal você falar isso. Tem pessoa física que tem bilhão na conta? Tem. Eu conheço algumas, né? Mas tem. Né? É muito difícil você conhecer, difícil você encontrar, mas tem esse cara. Né? A pessoa que tem mas geralmente também, esse cara... A pessoa que tem na física também não vai te falar. Não vai falar. Né? Mas geralmente esse cara, ele já é um cara mais informado, né? Esse cara tem uma outra condição e geralmente esse cara vai montar um fundo de investimento para isso, porque você tem benefício fiscal. Tá bom, mas a gente está falando daqueles herdeiros que não sabem disso. Não, o cara pode entrar no mercado e bagunçar o preço, pode acontecer. Só para brincar e se ferrar. Pode. Ou pode dar certo. Pode dar certo, não sei. Você não sabe o cara. A minha dúvida digna é essa, se uma pessoa física pode entrar com um valor, com volume lá, sendo físico, se não é o volume do dinheiro que vai fazer ela física ou jurídica. Pode. Muito provavelmente vai vir uma CVM perguntar por que ela está fazendo isso. Tá. Né? Ah, tá. Então tem um órgão aí tem um que regulador. tem atrás, é claro. Tem um regulador. Tá, okay. Dependendo do tamanho do lote do cara, o cara... Né? Já vão lá e falar assim, vai receber uma cartinha da CVM. Eu já recebi. Né? Não sei. Tô sabendo agora. A voz da consciência não viu não, é que às vezes você faz operação... Às vezes você tem papel que você vai comprar que tem baixa liquidez e você está comprando e é você que está fazendo o preço ali. É que tem pessoa física que não é... Vamos lá. Pessoa física tem o cara que tem R$1.000 na conta, R$10.000 na conta, tem o cara que tem 1 milhão na conta e o cara que tem 10. É tudo pessoa física. Tá. O cara pode operar na física? Pode. Sim, não. Não tem problema. É só esses caras mesmo que não sabem. Não é usual, okay. Mas pode. Tá. Agora, voltando para o papo, a função, né? O que o cara faz, como é que o cara faz, né? A gente estava falando de deslocamento de preço. Então você percebe que para o cara montar uma posição e para o cara desmontar uma posição também, ele também vai deslocar preço, ele também vai demorar a fazer o movimento que ele tem se o cara for muito grande. Um fundo aí de 200, 300, 500 milhões não vai mexer muito. Né? Pode até mexer pontualmente no preço ali, mas de um dia para o outro dificilmente mexe. Mas um cara muito grande mexe. Entendeu? Dependendo do tamanho do cara, pode mexer. Uma tesouraria, por exemplo, no passado você tinha tesourarias que operavam muito no mercado. Né? Você tinha lá grandes bancos que podiam alavancar 10 vezes o PL dele para operar. E fazia bastante graça. Hoje em dia, com Basileia, com outras coisas, já é um pouco mais difícil e o risco já não vale tanto mais a pena. Né? Hoje em dia o mercado está um pouco mais difícil de operar. Então, geralmente os bancos não tomam esse risco tanto no direcional como tomavam no passado. Geralmente o banco, quando está operando, está sempre operando travado. Ele sempre está buscando, já que tem... É o que a gente fala, né? Banco, fundo de investimento, essa classe de gente do mercado, esse cara está procurando prêmio. Então a pergunta que a gente faz como investidor profissional, ou como investidor de fundo, poxa, aonde tem prêmio no ativo? Né? Onde tem, aonde é a operação que eu vou fazer que eu tenho uma relação de risco versus o meu retorno muito melhor. Né? Por exemplo, você vai operar uma curva de juros, cara, você tem N operações que você pode fazer dentro de uma curva de juros, você pode operar N vencimentos, só que geralmente são bancos, tesourarias, fundos que operam essa classe de ativo. Pessoa física, geralmente, né, em 90% dos casos, talvez até mais, esse cara está operando uma açãozinha ali, ou está fazendo um day tradezinho no índice, no dólar, é o que ele faz. Dificilmente esse cara vai operar uma curva de juros, por exemplo. Vai operar uma tese macrofundamentada em juros. Né? É diferente. Tá? Então, são formas diferentes de você operar.
Não significa que o cara está certo ou que o cara está errado, mas são formas diferentes, né? E aí também tem um mito interessante, né? A gente escuta muito falar no mercado, né? Poxa, eu comprei Bradesco e o mercado, o cara veio fulano ali, a corretora, um cara lá pelo Itaú, vendeu o ativo até, não sei, só para pegar meu stop. Cara, esse cara que é um fundo, ele não está nem um pouco preocupado com você, pessoa física. Esse cara está preocupado com outro fundo, que é a contraparte dele, ou com outros fundos que são as contrapartes dele. Esse cara está preocupado, ele precisa de lote, ele precisa de liquidez. E a liquidez não está na pessoa física. A liquidez está em fundo de market making, está em tesouraria de banco, está nas corretoras e está nos fundos de investimento. Então, o cara grande se preocupa com o cara grande. Não está nem aí para o cara pequeno. Legal falar isso porque isso é um grande mito do mercado. Muita gente acha que o fundo de investimento, o cara grande vai lá, entra numa operação só para estopar a pessoa física. Ele não está nem aí para você, cara. Nem sabe quem você é, nem se interessa por saber. E é uma grande besteira você achar que esse cara está preocupado com você. Beleza? Então, esse é o recado aí falando sobre pessoa jurídica financeira, certo? Bom, outro papo que é aqui, ó, a terceira classe, ou subclasse que a gente pode falar, é a subclasse do agente, pessoa jurídica não financeira. Quem é esse cara? Imagina assim, você é um cara que é um empresário e tem 1 milhão de dinheiros no seu caixa, certo? Você quer cuidar desse seu caixa. Porque você quer, por exemplo, você produz alguma coisa e você é um exportador, por exemplo. Se você é um exportador, você vende as coisas para os Estados Unidos, por exemplo, você recebe em dólar, certo? Agora imagina que você fez um estudo, né, a tua tesoureira, o teu financeiro, foi lá, fechou uma operação de venda de um determinado ativo para receber em dólar, só que você vai receber só daqui a 90 dias, certo? E o dólar está num ponto extremamente caro na sua visão, né? O que esse cara faz? Ele vai lá no mercado futuro e vende dólar para travar a posição dele, para não sofrer a oscilação do preço, do orçamento que ele fez com a oscilação do preço em si, né, da oscilação do dólar. Então esse cara pode operar o mercado através do mercado futuro, por exemplo, né, com o objetivo de se proteger, certo? Então esse cara é assim, imagina você é um cara menor, né, e está preocupado em melhorar a qualidade a qualidade financeira do seu estoque, mas você não quer tomar risco e você não exporta. Cara, você vai no banco e quando você está fazendo caixa, você enfia o dinheiro num fundo caixa, num fundo de CDI, você compra um título público para proteger o seu dinheiro, compra um título atrelado à inflação, justamente para proteger o seu dinheiro, né, e não ficar sangrando no seu caixa. Agora, você tem o hedger também, né, que é esse cara maior, quando ele é o hedger nada mais é do que um importador ou um exportador. Geralmente esse cara faz um hedge, né, que o hedge o que é? É proteger a sua posição. Quando o cara está fazendo hedge, ele está vendendo um produto físico, tá, e está recebendo grana em troca, certo? E quando ele faz esse tipo de operação, ele está preocupado com o resultado naquele momento. Então ele tem que se proteger das oscilações de mercado. Então para ele não está muito preocupado se o dólar vai subir ou vai cair. Ele está preocupado em travar a operação dele naquele momento, tá? Então esse é o papel do hedger, certo? Então às vezes ele faz o seguinte, ele compra como eu dei o exemplo aqui, né, de um exportador, de um exportador. Imagina um importador, a mesma coisa, tá? Pensa você, por exemplo, numa Petrobras. Tá? A Petrobras vai lá e vende 200 milhões de dólares em barril de petróleo para, sei lá, para empresa XPTO lá fora. Cara, o dólar está valendo X dinheiro naquele momento. E ele não quer ter oscilação, ele não quer estar exposto ao risco do câmbio. Né? Então o que ele vai? Na hora que ele vendeu, da mesma forma que ele vendeu, ele já vai no mercado e já faz um hedge, né, para se proteger justamente da oscilação do preço naquele momento. Então esse é o papel ali do hedger, né? Então
Quando você fala em dólar, você está falando do dólar dinheiro. Dólar dinheiro. Não é uma ação que chama dólar. Não é uma ação que chama dólar. Agora, o dólar tem uma particularidade que a gente pode tratar numa outra aula. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas dólar você tem, teoricamente, dois tipos de negociação do dólar. Você tem o dólar comercial, ou spot, que a gente chama, o próprio casado, né, que é o comercial mais os juros. E você tem o dólar futuro. Né? O que é o dólar futuro? É um contrato que vale, né, no dólar pequeno, por exemplo, vale 10, a cada contrato vale 10 mil dólares. Né? Do grande, né, você tem dois tipos, o pequeno e o grande. O pequeno vale 10 mil dólares cada contrato e o grande vale 50 mil dólares cada contrato. Então, você está negociando um contrato de liquidação financeira, é outra espécie de ativo, não é uma ação, por exemplo. Tá? Você está simplesmente negociando spread. E é isso que o hedger faz, por exemplo, ele está olhando para um contrato de liquidação financeira. Inclusive, esse instrumento, o dólar futuro, foi criado, né? Ele é criado na realidade, ele é utilizado com o seu principal propósito para isso, para ser um instrumento de proteção financeira para as empresas, para o governo e por aí vai. Beleza? E por que não fazem isso com... Ou fazem, eu não sei, estou perguntando. Com ouro, porque ouro fazem também? Fazem com ouro. Então, você tem também, contrato futuro de ouro também. As não financeiras conseguem se manter com ouro, porque... Qualquer pessoa que tem acesso ao mercado de capital consegue fazer esse tipo de operação. Sim, senhora. Legal, né? Legal. Não é todo mundo que sabe, mas pode fazer. Não tem problema fazer isso. E é que ouro não é muito usual. No passado, era mais. 50 anos atrás, O pessoal usava mais ouro. Né? O contrato futuro de dólar, se eu não estou errado, é de 90. Ele começou a ser mais negociado, acho que ele foi criado acho que em 90, meados da década de 90, se eu não estou errado. Né? Então não é um contrato tão novo assim. Agora, por exemplo, o contrato de índice futuro já faz muito tempo que tem. Mas indo por essa lógica, tanto do dólar quanto do ouro que a gente pode usar aí, então você pode usar qualquer coisa que tenha valor. Mas para você fazer hedge, por exemplo, não. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que utilizar um instrumento que tenha correlação com dinheiro, né, com ativo financeiro. Então, no caso, quando você está fazendo uma exportação, você tem que olhar para dólar, você tem que olhar para euro, para isso que você vai olhar. Você não vai olhar para outras coisas. Agora, dentro do mercado financeiro como um todo, né, por exemplo, você vai para a classe de fundo de investimento. Você pode montar uma operação comprada em ouro. Por que não? Pode. Se você acha que o ouro por algum motivo vai subir, você compra. O ouro, por exemplo, é um ativo que a gente fala que é um ativo de proteção. Geralmente, quando tem uma guerra, o ouro explode. O ouro sobe muito. Por quê? O ouro você tem entrega física. Você pode comprar, quando você compra um contrato de ouro, você pode comprar o contrato de ouro da barrinha de ouro mesmo. Você pode fazer. Que nem o Silvio Santos, que dava os prêmios barra de ouro? Exatamente. Você pode fazer isso. Entendi. Você tem entrega física. Petróleo, por exemplo, tem entrega física. Mas então, é isso que eu tô falando. Se tem entrega física, então eu posso pegar bolsa de luxo e usar como... Não pode. Você sabe quanto vale? Não pode. Eu já falei pra você agora, que sim, bolsa é investimento. Eu já falei pra você. Já escutei falar de neguinho que entregou o Rolex na corretora porque quebrou a conta. Mas não é o caso, é outra história. Mas bolsinha vale ouro também. Bolsinha vale, mas não é para esse papel. Não, amor, continua. É investimento, tá bom? Não é investimento. Tá bom, vai. Bom, o que a gente falou? A gente falou já de pessoa física, a gente falou da pessoa jurídica financeira, da pessoa jurídica não financeira, e vocês perceberam que você tem objetivos diferentes, né? Vamos lá, só recapitulando. Pessoa jurídica financeira está preocupada em ganhar dinheiro através daquele instrumento, através do mercado, rentabilizar o capital dos seus cotistas e dos seus acionistas. Pessoa jurídica não financeira está mais preocupado em proteger proteger o seu estoque, proteger as suas vendas, proteger o seu balanço. Tá? Então, geralmente, são essas características diferentes. Então, você percebe que você tem motivos diferentes, porque um hedger, uma pessoa jurídica, uma empresa está operando no mercado e um banco está operando no mercado. Perfeito? São coisas diferentes e no meio do mercado elas acabam se encontrando. Fechado? Então, basicamente isso. Acho que ficou claro, não ficou? Ficou. Então, tá bom.
E o outro ponto é, a gente ia falar de governo. Tá, beleza. Bom. É só o nosso governo ou é qualquer governo do mundo? Todos os governos influenciam em todos os mercados. Uns mais, outros menos. Por exemplo, a política monetária e a saúde do governo mais importante do mundo, qual que é? Estados Unidos. Tem ideia? Estados Unidos, exatamente. Qualquer resfriado que dá nos Estados Unidos, aqui dá uma pneumonia. Então, qualquer ziriguidum que dá lá, que o mercado começa... Por exemplo, né, a gente teve agora, o mercado a gente estava com taxa... teve taxa negativa, né, por muito tempo, taxa de juro real negativa por muito tempo, e inflação explodiu, você utilizou, o instrumento que você usa para controle de política monetária, para controle de inflação é os juros. Então, o Banco Central americano foi o Fed, né, foi obrigado a subir os juros. Então, ele subiu no patamar de 0 para 5% ao ano. Isso enxuga a liquidez de mercado. Por quê? Qual que é a conta que os investidores profissionais fazem? Poxa, vou botar meu dinheiro a 5% ao ano, livre de risco, lá nos Estados Unidos, aplicando um título do governo, ou eu vou comprar a ação da empresinha XPTO no Brasil? Vou tomar esse risco? Acho que não. Você concorda? Você consegue perceber o quanto impacta isso no mercado? Acho que a pessoa nem precisa ser muito conhecedor disso para fazer uma analogia rápida, né? Eu acho que não. Então, na realidade, é assim que a gente pensa. Mas, falando sobre o papel do governo, ele tem dois papéis. Primeiro é regulação, liquidez para o sistema, liquidez para a máquina pública. Ele é um grande tomador, né, de empréstimo privado. De quem que ele vai tomar? Vai tomar das pessoas físicas, sabe, a LTN, NTNB, título do governo, o Tesouro Direto. Então, esse cara emite títulos de dívida justamente para o governo para ele poder se financiar. Então, ele é um emissor de dívida, certo? Ele é um devedor, tá? Uns devem muito mal, outros devem de forma controlada, mas o governo geralmente é um devedor, ele não é credor. E quem é o credor? A pessoa física é um credor, um fundo de investimento é um credor, um banco é um credor, um fundo soberano, por exemplo, é um credor, né? Então, você tem esse papel. Então, o papel do governo é emitir dívida, controlar a economia, criar políticas para a economia arrefecer ou acelerar, tá? E ele utiliza de alguns instrumentos para poder fazer isso. Por exemplo, taxa de juros, né? A taxa base de juros é uma coisa que você utiliza no mercado, né? Que os governos utilizam no mercado para acelerar ou esfriar uma economia. E um segundo papel que é muito importante, mas muito importante, principalmente quando a gente está falando em governo brasileiro ou governo de mercados emergentes, é o papel da defesa da moeda, né? O governo, quando ele tem, por exemplo, um ataque especulativo, né? Imagina, tem até tem um caso muito famoso do Jorge Soros que fez um ataque especulativo contra a libra esterlina, né? Poxa, foi lá e começou a derrubar, apostar contra o governo e quase quebrou o Banco Central inglês, né? Ele fez um ataque especulativo e foi. O governo tem o papel de se defender, né? Agora, esse é um caos do mercado, só para a gente pincelar, mas basicamente o papel do governo é criar estabilidade à moeda. E aonde que ele cria estabilidade à moeda? Ele cria estabilidade da moeda através de juro, de política de juro, e também ele pode defender a sua moeda provendo liquidez através de swaps, por exemplo, né? Talvez você já tenha ouvido falar o Banco Central fez um swap de 800 milhões no dia, de 1 bilhão no dia, de 2 bilhões no dia. No passado isso era muito comum, né? Então, quando, por exemplo, a moeda brasileira está muito apreciada, ele pode fazer um swap reverso, né? O que é o swap reverso? Ele vai lá, o que é o swap? Vamos voltar para ficar um pouco mais claro. Swap, o nome já fala, é troca, né? Swap, você está trocando.
você está trocando dólar por taxa de juros. Geralmente, quando você pode fazer um swap, você pode fazer um swap de qualquer coisa, de uma ação por outra. Pode fazer um título de swap disso. Mas geralmente, né, os mais usuais, os mais comuns no mercado é isso. Então você faz um swap, né, uma troca de dinheiro, de dólar, por uma taxa de juros. Quando, por exemplo, né, o real se depreciou demais, lembra na Covid, né, o real foi lá, fizeram tudo o que fizeram, o dólar desancorou, bateu quase 6 pau. O que você escutava falar no Jornal Nacional às vezes? O Banco Central fez um swap de $1 bilhão no dia, blá 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 blá. O que ele está procurando fazer? Ele está provendo liquidez no mercado, está dando saída de dólares para o mercado, em troca de uma taxa, certo? Para quê? Para controlar a moeda. Isso é uma forma de você controlar. Tem um cara lá fazendo um ataque especulativo, ou eventualmente simplesmente dando saída porque ele quer sair, e ele vai lá e vai dar liquidez para controlar, para suavizar essa subida, por exemplo, de mercado. Então, assim, já fica uma dica aí, né? Quando o Banco Central começa a fazer muito swap, é porque tem nego saindo. Então, tem gente que diz o seguinte, né? Quando o Banco Central começa a fazer swap, vende porque não dá para ficar na frente dele. É o contrário, compra. Quando está fazendo muito swap é porque tem fuga de dólar e a moeda está sendo apreciada. O papel dele é suavizar essa alta, por exemplo. Tá? Esse é um caso. E, por exemplo, né, quando a taxa de juros, quando o dólar estava muito barato... 1 para 1? 1 para 1 eu não lembro. Lembro, lógico que tinha swap, né? Lógico que eu lembro. Tinha swap e tal, mas bom, eu era muito pequeno, já não estava no mercado. Eu me espanto de você lembrar do Jornal Nacional falar swap, porque a gente era pequeno, mas eu não lembro do swap. A gente era forçado. Não estou falando de agora, não, estou falando de... Porque a gente era obrigado. Não estou falando daquela época, estou falando até de agora. Quando eu era pequena, eu era obrigada a ver Jornal Nacional, porque só tinha uma TV em casa, mas falar Banco Nacional é um negócio que a gente sempre ouviu. Mas você lembrar do swap... Mas, por exemplo, né, o que acontece? Quando você está tendo um ataque especulativo, o Banco Central utiliza esse tipo de instrumento para dar um sossega-leão no mercado. Então, imagina uma situação. Poxa, aí eu vivenciei algumas no mercado, né? O dólar subindo, e tinha nego especulando contra a moeda. Quem era o fino da bola para fazer isso era o Ilan, era o presidente do Banco Central naquela época. E batia na mesa, avisa em 2. $1 bilhão. Você lembra que nessa época, eu lembro que nessa época as pessoas compravam aqui no Brasil as coisas em dólar. Você está falando? Sim, logo que lançou o real. Sim. Lançou. As pessoas, para segurar isso... Você tinha uma moeda mais... Mas aí era outra época. Mas imagina se a gente tivesse guardado todos aqueles dólares, que eu ganhava presente de aniversário em dólar. Então você ia perder dinheiro. Será? Se eu tivesse guardado até hoje? Ia perder dinheiro. Por quê? Porque você não está fazendo a conta de juros. Mas se $20 há 30 anos atrás... Tá. Era R$20. Tudo bem, $20 há 20 anos atrás era R$20. E hoje? E você comprou o dólar, certo? Não, mas quem comprou não foi eu, ganhei. Tá bom, você ganhou $20. Você tem 20, você comprou e você ficou com esses $20 até hoje. Quanto vale? R$100. $20 valia R$1. Agora vale 5. Então tá bom, vale 100. Né? R$1, 20 dólares, se você multiplicar por 5, vale 100. Certo? Certo. Se você pegar $20 e colocar uma taxa de juro composto, naquela época, por exemplo, você chegou a ter, você tinha inflação, você tinha juro a 25%, 30% ao mês, você perdeu dinheiro pra caramba. Mas tá. Mas aí eu era uma criança, então assim... Esquece ser uma criança. Eu tô falando da lógica do mercado. Muita gente acha que o cara compra dólar... Está protegendo o patrimônio. Às vezes não. Depende. Tem esse ponto aí. Mas a gente pode falar disso numa outra aula. Tá? A gente está aqui agora para falar especificamente do papel dos agentes. E o papel do governo é o defensor da moeda. Então, voltando no caso do que eu falei do Ilan, né? Cara, começava a perceber que o pessoal estava puxando demais o câmbio, estava atacando a moeda, estava dando saída, e às vezes estava dando
comprando muito dólar futuro e descasando o cupom, né? Aí uma outra coisa, mas enfim. Basicamente é isso que você estava fazendo. O que o cara fazia? Ele pegava, ligava na mesa da corretora, avisa em 2 bi de dólar. Socava no mercado, quem estava comprado saía vendendo, o dólar começava a cair, o pessoal voltava a comprar, ele ligava e ele falou, avisa em 2 mais 2 bi, quer mais? Para quê? Para falar, ó, dá uma segurada aí que você está exagerando, você está puxando demais, baixa a bola, eu quero esse câmbio mais para baixo. Então, o Banco Central tem esse papel regulador, né? Tanto para baixo quanto para cima. Lá no passado, quando o dólar era mais barato, o dólar era R$1,50, R$2, você tinha muito swap reverso, que era o contrário, né? Em vez do Banco Central vender dólar, ele comprava dólar versus uma taxa. Então, geralmente é assim, quando o dólar está, o real está apreciado e o dólar está depreciado, o cara faz um swap para recompor reserva, por exemplo, e o Banco Central, por exemplo, né? E quando o dólar está depreciado, né, a moeda tá mais fraca, geralmente para fazer algum tipo de controle da moeda ou defesa da moeda, ele entra vendendo dólar das suas reservas justamente para tirar um pouco da pressão do câmbio. É mais ou menos isso. Então, tem essas características, essas particularidades de cada tipo, né, de ativo, né, de cada tipo de operação. E é legal falar dessa história do swap, para a gente ver o tamanho, né? É a urgência do cara. Quando o cara faz um swap, ele vende na hora. E o cara pega lá, ele passa a mão no telefone, cota, ele está vendendo 2 bi, tá vendendo 1 bi, 2 bi de dólar, na hora, ali no momento, já, agora. Ele não vai esperar. Ele não vai vendendo durante o dia, não, ele vende de uma vez, né? E o que acontece? Desloca o preço do ativo de forma muito forte. Por isso que é muito complicado você operar sem stop, por exemplo, né? Se bem que, dependendo do jeito que vai, não pega nem stop, né? Mas já aconteceu comigo algumas vezes. Né? Mas é isso aí. Bom, eu acho que é isso, né? Falamos bastante, falamos das 4 classes. E a ideia é essa. Bom, mais alguma coisa, dona Renata? Não. Não? Tá tudo certo? Certinho. Boa aula, gostei. Gostou? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui das classes de ativo, das classes dos agentes, né, de mercado. Se você entendeu que isso aqui que a gente está falando fez algum sentido para você, compartilhe com o teu pessoal, vê se a gente consegue levar um pouquinho mais de educação financeira para o nosso brasileiro. A ideia é essa. E ajudar a fazer crescer o canal. E ajudar a fazer crescer o canal também é legal, também é bacana. Bom, vocês sabem o que tem que fazer, não preciso ficar aqui pedindo, né? Então, beleza. Bom, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e valeu, te vejo mais pra frente. Tchau, tchau.